Bom dia a todos. Hoje, mais um culto de ceia, mais um memorial que Cristo fez. E eu já sou meio chorão, acho que vocês já acostumaram, né? Principalmente o pessoal da mídia aí que tira foto minha chorando quase todo culto. Mas culto de ceia eu fico quebrantado, gente. Eu sempre imagino Jesus no madeiro, ele sendo torturado por obediência a Deus Pai e por amor a mim, que não merecia. E se você não tem o costume, o hábito de fazer isso, eu te convido, a partir desse domingo, ter sempre em mente o preço que foi pago. Porque, como eu costumo brincar, é um baita de um incentivo quando você estiver diante de uma tentação. Você lembrar o preço que foi pago, fica muito mais fácil de dizer não. Amém ou não amém? Então, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do 13. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, ou, traduzindo para a nossa linguagem, 11 quilômetros. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Repita comigo: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Repita: entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. E eu termino a minha leitura aqui e você diz amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é: quando o coração esfria, Jesus se aproxima. Você pode dar uma salva de palmas a Deus por esse tema? O Senhor, Ele não tem interesse nenhum em que permaneçamos com o coração frio, desanimados, tristes. Nós, pecadores, por vezes orgulhosos, é que não nos importamos quando alguém está entristecido, chateado ou deprimido por causa de alguma coisa que aconteceu em nosso relacionamento. Às vezes a gente pensa: eu estou certo, Vasnik está errada, eu vou lá pedir desculpa para ela. Não, ela que entendeu mal, deixa ela ir no caminho dela. A gente faz essas coisas, mas o mestre, aquele que morreu no madeiro, aquele que nos resgatou da condenação eterna, ele se importa. Orgulho é algo nosso, pecador. Deus não sofre desse mal, e ele vai atrás de nós mesmo quando estamos fora do propósito. Esses homens deviam ter entendido a mensagem, porque esses homens aqui não são qualquer seguidores. Talvez na sua versão da Bíblia vai estar lá falando de 2 seguidores, algumas vão dizer 2 discípulos. Eu prefiro discípulos, porque discípulo é algo mais próximo, é o mestre e o discípulo, é o professor e o aluno, é um relacionamento individual. Embora haja uma turma, você conhece, quando você é um professor, você conhece o aluno pelo nome e vice-versa. Seguidor não, pô. Você tem um monte de seguidor no Instagram aí que você não sabe o nome. Se eu falar agora, lista os 1 milhão de seguidores que você tem, você vai saber. Mas eu só tenho 200, Wesley. Lista agora os 200. Você não sabe. Seguidor é algo mais distante. Aqui eram 2 discípulos, porque eles vão falar de Pedro. Eles vão falar sobre as coisas que o mestre ensinava. Então, eles estavam próximos do mestre. Não faziam parte dos 12, mas eram discípulos. E eles estão super desanimados, entristecidos, como diz o texto. O rosto abatido, quando Jesus pergunta o que aconteceu. E eu quero aqui, nessa manhã, falar com você sobre um desânimo que afeta o nosso espírito. Esse coração frio, ele vai repercutir, ele vai afetar a nossa alma, vai afetar o nosso espírito. E muitas vezes é por causa de uma expectativa errada. É por causa de uma expectativa que nós geramos sobre algo que o mestre, que Deus nunca disse. Deus prometeu que eu ganharia uma casa, e eu estou falando aqui de testemunho pessoal. E eu, Wesley, homem miserável que sou, vim do pó, assim como todos que estão aqui, falei: amém, vou ganhar uma casa, essa casa, e daqui uns 2 meses eu estou lá. Isso foi em julho do ano passado.
E a expectativa que eu criei no meu coração começou a me desanimar depois de um tempo, porque eu achei que o meu desgaste físico de sair de Bangu para vir para CB Vida durante a semana teria um prazo curto, e não foi assim. E quando eu percebi que eu estava desanimando por causa de algo que Deus não falou, eu repreendi e falei: Deus, eu estou disposto a esperar o tempo que o Senhor quiser, porque o que é esperar um ano para quem ganhou uma casa? É pequeno demais. Nosso irmão Igor contou o testemunho aqui na semana passada sobre a bênção que ele recebeu de ter conseguido alugar a casa, vendeu a dele. Quem estava aqui ouviu o testemunho do Igor na semana passada. Mas para quem não sabe, quando o Igor estava estacionando o carro aqui na entrada da igreja, está lá atrás o Igor. O Igor, por falta de assessoramento meu, inclusive, que estava no estacionamento na hora, acabou encostando numa moto e quebrou a parte de trás ali da moto, um pedaço de plástico. No caro deve dar uns 200 e pouco. E aquilo aconteceu, ele ficou ali chateado, qualquer um ficaria na situação. E eu não sabia do testemunho dele. Sentei aqui, quando eu vi o Igor contando tudo que Deus fez naquela semana com ele, eu falei para a esposa dele e para ele, falei: Igor, toda vez que Deus nos abençoa com algo, o diabo vem e tenta manchar aquela situação. Você conseguiu fazer tudo o que queria e de forma muito maior, porque Deus, ele não se limita ao nosso planejamento. Só que o diabo foi lá e falou assim: não, vou deixar ele chateado, vou fazer ele murmurar. E colocou uma tampa nos seus olhos, ele não viu aquela moto lá e quebrou um pedacinho de plástico. O que é R$200 para quem conseguiu vender uma casa, alugar a casa que queria e agora está vivendo tudo aquilo que pediu para Deus? O que é esperar mais um tempo para viver o propósito do Senhor? O que é esperar um processo para poder viver aquela promessa? E a gente começa a acrescentar coisas à promessa e aquilo não se cumpre. E a gente fica chateado com quem? Com a gente que criou? Não, com Deus. Só que deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, se você nunca pensou sobre isso. Toda vez que você se desanima, se frustra, fica chateado com Deus e se afasta, o único prejudicado dessa relação é você. O pai fica triste porque o filho se afastou? Sim. Mas o dono do recurso é o pai, o dono da cura é o pai, o dono da salvação é o pai, o dono do consolo é o pai. A gente fica como o filho pródigo, desejando comer a comida dos porcos. E nem isso vamos ter. Então, não se afaste de Deus. Eu quero que você saia daqui hoje com esse pensamento. Os discípulos em Emaús esperavam algo diferente. Versículo 21 vai dizer: contudo, esperávamos que ele, quem traria a redenção a Israel. Eles estavam como um povo cativo de Roma. Eles eram escravos, não o escravo que a gente conhece na nossa cultura aqui. Lá eles podiam andar livremente, trabalhavam, só que tinham que pagar tributo a Roma. E como um povo que já foi soberano, já teve como o rei Davi, teve Salomão, teve Saul, embora não seja um bom exemplo de rei, mas teve. E agora eles são um povo cativo, oprimido por Roma. Então eles esperavam que o Messias, o libertador, os libertassem do cativeiro de Roma. Só que esse Messias queria libertar eles de outra coisa muito maior, a escravidão do pecado. Então, quando eles criaram essa expectativa que não foi alcançada, isso gerou frustração. Esses discípulos tinham essa expectativa política e terrena, só que Deus, ele transcende tudo isso. O plano dele é eterno e espiritual, não é político e terreno. Ah, mas eu espero viver e comer o melhor dessa terra. Amém. Mas no mundo tereis isso. Mas tem de bom, porque ele venceu o mundo. Então a gente não pode se apegar somente nessas coisas terrenas. Irmãos, vamos ser sinceros, mesmo que a gente sofra uma vida inteira, e você viva até os seus 80 anos, 80 anos de sofrimento é muito tempo. Mas isso em nada se compara com a eternidade, em nada. Nenhum sofrimento que vivamos aqui pode se comparar com o peso de glória que há de ser revelado. Eles estavam tão focados, mas tão focados na expectativa errada, que não reconheceram que era Jesus que estava andando com eles. Você tem noção do que é isso? De Jesus estar do teu lado falando contigo? E eu sei que você tem noção, você já passou por isso, todos nós já passamos. Quando a nossa expectativa está no lugar errado. A gente que tem o ministério da palavra, pastores, como a gente sofre tentação com isso? Porque Deus vai levar o meu nome pelas nações, porque eu vou ficar conhecido no Brasil todo. Quando eu comecei a pregar, gente, eu falava nada com nada, e alguém chegou para mim e falou assim: você vai pregar no Brasil todo. Eu falei: pô, preguei pra caramba hoje. O miserável do Satanás conseguiu naquele dia, acertou uma flecha no meu coração. Eu falei: rapaz, ó, primeira vez que eu preguei, já ouvi isso. Se eu boto a expectativa nisso, já tem 5 anos que eu ouvi essa palavra, 6 anos. O mais longe que eu preguei foi em Queimados. Quem já foi em Queimados? É só um.
2, 3, vou falar mal de Queimados não, porque o pastor era de lá, perto, aí eu vou ficar no banco, gente. Mas foi o mais longe que eu fui, Queimados. Então, a gente não pode colocar nossa expectativa naquilo que Deus não falou. Ah, Wesley, você está dizendo que Deus não usa profetas para falar algo? Não é isso que eu estou dizendo. Só que toda vez que Deus fala algo, Ele confirma. Toda vez que Deus fala algo através da boca de um profeta, a palavra, a Bíblia, confirma. A tua oração, o Espírito de Deus confirma no teu espírito. Então, não se agarre ao que um homem falou e acabou. Não, julgue a profecia. A palavra de Deus vai falar para a gente não julgar o profeta, não entre nesse mérito. Mas julgue aquilo que você ouviu. Porque você pode se agarrar a algo que não foi Deus que falou e se frustrar. Quantas famílias eu já ouvi um testemunho que ouviram uma palavra errada, acreditaram e era uma profetada e nunca mais pisaram na igreja. Então, cuidado com o que você ouve e para você que fala, cuidado com o que você fala. Tenha certeza que foi Deus. Quantas vezes nos frustramos por esperar um Cristo que resolve todos os problemas imediatamente? Deus tem operado milagres nessa casa, tem dado resultado em área financeira, tem operado cura, tem tirado pessoas da depressão. Gente, é um ambiente que eu nunca vivi. Eu estou sendo muito sincero, eu nunca vi o que está acontecendo na CB Vida Rio em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Só que nem todo problema Deus vai resolver imediatamente. Tem problema que está na tua vida que o nome disso é processo. É o tal do deserto, sabe que o Espírito levou Jesus para andar por 40 dias e com fome porque ele estava em jejum? Tem problema que você vai passar que é para te preparar para uma bênção futura. Tem problema que você vai passar porque Deus está te capacitando, está engrossando o teu casco para poder aguentar coisas maiores. O que o pastor falou aqui no momento da oferta, que você ganha hoje o que você tem capacidade de administrar, isso pode aplicar sobre qualquer área da tua vida. Você tem a quantidade de filhos que Deus te deu a capacidade de administrar. Você tem um ministério que Deus te deu a capacidade de administrar. Ou melhor, que você se permitiu ser trabalhado para administrar. Ah, eu queria ser pastor Bruno, de uma igreja com 20 mil pessoas. Você tem capacidade para administrar uma igreja com 200? Não. Então ele não vai dar. Ah, eu queria pregar num estádio de futebol com 60 mil pessoas me assistindo, achando que eu sou o Flamengo. Você tem capacidade de pregar para 3 pessoas e elas saírem, as 3 entendendo que você pregou? Não, então como é que você vai pregar para 60 mil? Então a gente precisa, como a parábola dos talentos diz, buscar a capacidade, porque os talentos foram distribuídos segundo a capacidade de cada um deles. Qual a tua capacidade hoje? A gente pode estar com uma expectativa da capacidade de um pastor Bruno e um pastor Wesley, entendeu? Ganha ponto com ele, gente. A gente está esperando, frustrado, em um Cristo que sempre cura, que sempre dá vitória, que sempre vai prosperar. E não é assim. Isso é uma teologia que a gente não prega na CB Vida. Deus, Ele cura, Ele prospera, Ele abençoa. Mas Deus também permite que a gente passe por processos. Deus permite que a gente seja lapidado. Processos de lapidação, se o diamante pudesse dizer o diamante bruto, ele ia dizer para você, dói. Se uma madeira bruta, antes de ser ornamentada e virar um belo objeto de arte, ela ia dizer para você, dói. O ser humano, quando é lapidado, deixa eu dizer para você, dói. Processo é como se você fosse literalmente lixado, esfolado, até que você alcance o formato ideal que Deus quer de você. Aquilo que Deus prometeu na tua vida não é para o teu eu de hoje, não. É para o teu eu que Deus sabe que você vai se tornar. Então não desanima no caminho. Expectativas equivocadas geram frieza e afastamento. Expectativa errada é igual frustração. Frustração é igual frieza espiritual. Então coloque a expectativa no Cristo de verdade. Essa semana eu estava falando lá com o meu GC sobre isso. Nós criamos um Jesus que não existe. A pior idolatria do nosso tempo não é a Mamon, não é a Baal, é um Jesus que só existe na mente daquelas pessoas que criaram ele. Fala, que isso, pastor, o que você está falando? Um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Certa vez eu conversava com um jovem no trabalho, eu acho que eu já contei isso aqui em alguma aula, e eu estava ensinando Bíblia para ele, porque ele me pediu, e eu fui ensinando, e só ficava eu e ele, todo horário de almoço, eu perdia meu descanso para poder ensinar a Bíblia para aquele rapaz. E um belo dia, tinha umas 2, 3 pessoas no setor, e estavam ouvindo eu ensinando para ele, e ele adotou uma postura diferente, porque o evangelho envergonhava ele na frente dos outros. Isso eu só percebi quando tinha umas testemunhas. E ele começou a tratar com desdenho, começou a debochar, a fazer careta para o texto, porque eu estava explicando, e eu não estava entendendo, até que chegou um ponto que ele disse, eu não acredito totalmente no que diz a Bíblia. Aí eu falei, então não tem motivo para a gente continuar. Como é que eu vou estar te ensinando algo que você acredita em parte? Ou você acredita, ou você não acredita. Aí ele falou, não, eu acredito em parte. Aí eu falei, no que convém? Aí ele ficou meio constrangido, falou assim, não, mas eu acredito em Deus. Aí eu falei, em Deus você acredita? Ele, acredito. Aí eu perguntei, que Deus?
E ele respondeu em Deus, Wesley, Deus. Falei, que Deus? Aí ele, Deus, por Deus. Falei, Deus é um substantivo. O nosso a gente botou com letra maiúscula só para a gente falar que é o nosso Deus tem rosto, que não tem nome, que a Bíblia traz um tetragrama que a gente não sabe pronunciar, mas Deus pode ser qualquer Deus. Aí ele virou para mim e falou assim, o mesmo Deus que você acredita. Aí eu dei um sorriso, gente, porque ele caiu na armadilha. Aí eu falei para ele, o Deus que eu acredito é o Deus da Bíblia. Como é que você acredita no mesmo Deus que eu acredito se você não crê na Bíblia? E ele ficou frustrado, porque o Deus que ele estava adorando e crendo é um Deus que ele inventou, segundo a imagem e semelhança dele. Enquanto Deus quer fazer com que eu me torne a imagem e semelhança de Deus, a gente faz o contrário, a gente cria um Deus e faz com que ele seja a imagem e semelhança da gente. E afinal de contas, quem é o Senhor e quem é a criatura? Nós estamos criando nosso próprio Deus, e aí vamos fazer igual aqueles irmãos lá de antigamente, da época dos seus avós, aqueles católicos que não iam à missa, mas tinham as imagenzinhas de santo em casa. E qual é o nome do santo lá para arrumar casamento? Qual é o nome? Santo Antônio. Aí ficava chateado porque não conseguia o casamento, pegava o santo, botava de cabeça para baixo dentro do copo. Era o castigo do santo. A gente quer fazer a mesma coisa com Jesus. Pegava o santo e botava atrás da porta de castigo. Gente, Deus é Senhor, Ele é Criador. Não tem como. Não tem imagem que represente Ele. Não tem palavra nossa que possa descrever a sua totalidade. E a gente quer agir como se nós fôssemos o Senhor desse Deus. A gente quer agir controlando o que Ele vai fazer. Deus, Ele pode fazer tudo, muito maior do que você esperava, mas também Ele pode te deixar no silêncio. Ele pode te deixar passando na provação. E Ele faz isso. O Cristo que nos encontra no caminho da dúvida. Versículo 27 vai dizer assim, então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eles não reconheceram que era Jesus. Jesus identificou que eles estavam tristes e começou a explicar desde Moisés. Jesus é muito paciente, gente. Imagina você andar 3 anos com o povo, explicar tudo, discipular, você morre por esse povo, passa 3 dias, você ressuscita por aquele povo, e quando você encontra com eles estão tristes, murmurando, você tem que pegar desde Moisés e explicar tudo de novo. Jesus já fez isso comigo um monte de vezes. E com você? Quantas vezes Jesus teve que me pegar na mão e falou, não é para Emaús não, meu filho, volta, é para Jerusalém. E me carregou porque eu tinha desanimado. Quantas vezes Jesus me pegou na mão, como fez com Pedro, vou largar tudo e vou voltar a pescar, Jesus, deixa. Jesus foi lá na praia e falou, tá aqui, filho, o peixe que você está pescando já está até pronto aqui assado, quer comer? Senta aqui comigo. Quantas vezes eu lutei para negociar algo carnal com Jesus, que eu queria levar para a minha vida de santidade, e Jesus chegou para mim. Eu tive um sonho, gente, muito forte com Jesus, no momento que eu estava decidindo se eu ia me tornar um homem santo e buscar ser um pregador da sua palavra, um pastor, ou se eu queria ser um crente mais ou menos. E Jesus virou para mim num sonho, e eu falei, quando ele veio se aproximando assim no sonho, ele não tinha rosto, né? Eu falei, ele vai começar a citar o texto tal. Eu li a Bíblia, né? Estudava, falei, já sei até o que ele vai falar. E Jesus chegou para mim no sonho e falou assim, me abraçou e falou, isso te edifica? E eu comecei a chorar. E naquela noite, era em volta de 5 horas da manhã, eu acordei chorando, porque o legalista que pegou os textos e esfregou na cara, fui eu, não foi Jesus. Então Jesus é o que ama. Ele podia chegar ali no caminho de Emaús e falar assim, Cleopas, você ouviu tudo que eu falei, você aprendeu tudo, e ainda assim está aí, me rebaixou de Deus para profeta, a tua expectativa está tão errada, que você está diminuindo quem eu sou. Ele tinha direito de fazer isso, mas ele chegou lá e falou, não, vou explicar tudo de novo. E ele vem de Moisés, vai seguindo a história de Israel, até chegar nele. Irmãos, essa paciência só tem quem ama. Essa paciência, por vezes, a gente não tem nem com o nosso filho, mas Jesus tem comigo e com você. Jesus vê eles desanimados, vê o rosto entristecido, e ele não consegue abandonar esses que estão deprimidos, não entenderam. Quando o coração esfria, Jesus se aproxima. Agora a pergunta é, a gente está reconhecendo que é Ele falando com a gente? Porque eles não reconheceram nem a voz. Eles não reconheceram o rosto porque ele agora estava com o corpo glorificado. Amém, a gente nem sabe como é que ele estava, mas vou aceitar essa justificativa aí. Mas não reconheceu a voz, não reconheceu o jeito de falar, 3 anos. Se eu fechar o olho aqui e eu escutar a voz do pastor falando assim, ó, terrível, eu sei que é ele. Fala que você não sabe, fecha o olho agora e imagina o pastor Bruno falando, terrível. É a voz dele, você está ouvindo ele, não tem nem 1 ano. Imagina você ouvir 3 anos de Jesus falando e você não reconhecer o jeito de falar. Era a situação deles, mas Jesus, paciente, continuou cuidando. Jesus não os abandonou. Pelo contrário, foi ao encontro deles no caminho da dúvida e da frustração. Eles não estavam indo para Emaús, estavam indo para o desânimo, a passos largos. Porque na hora da gente desanimar, a gente não calcula nem o trajeto. 11 quilômetros a pé era o momento do desânimo. Sai daqui e anda 11 quilômetros.
Calcula o tempo que você vai andar aí. 11 km de moto é chato. Imagina a pé. Só que Deus é tão bom que Ele vai lá e anda junto com eles 11 quilômetros. E para descansar. Olha que Deus, Ele, como diz o pastor Bruno, é terrível. Ele abre as escrituras, gente, antes de abrir os olhos deles. Ele começa a falar da palavra antes de que as escamas caiam dos olhos. Deixa eu te falar uma coisa. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, se essa matemática lógica, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, logo, a falta de fé vem pelo não ouvir. E eu te pergunto, quanto você tem escutado, quanto você tem lido da palavra de Deus? Como está a tua fé hoje? Isso é matemática, está lá, tem uma fórmula. Lê a Bíblia, ouça pregações. Eu não consigo ler a Bíblia, eu leio, eu não entendo nada, Wesley. Ouve uma pregação, que não falta é live da CB Vida. Tem um monte de pastor referência, vai para o pastor Marquinho, está lá. Tem um monte de pastor por aí que é referência. Vai ouvir uma pregação, estou desanimado, bota uma pregação. Mas eu estou desanimado, Wesley, não estou fazendo meu devocional, minha vida com Deus está ruim, vou ouvir uma pregação sobre prosperidade. Aí não, varão, aí não. Você precisa ouvir o que você necessita melhorar, e não naquilo que você quer se dar bem. É o evangelho à la carte que eu sempre falo. A gente precisa ser edificado. Antes de sentir Jesus, nós precisamos ouvir Jesus, gente. Porque senão a gente pode estar sentindo qualquer coisa achando que é Jesus. Eu estou todo arrepiado, igual o pastor Alexandre ficou brincando ontem, que é todo arrepiado. Quem disse que é Jesus? Frequência sonora tem o poder de te deixar arrepiado, você sabia disso? Não sabia? Dá uma estudada sobre música que você vai ver que tem ondas sonoras que o pessoal bota em música especialmente para fazer o povo se sentir arrepiado. Algumas palavras bonitas de consolo no pé do ouvido, qualquer um falando pode te deixar arrepiado. Fala, meu Deus, foi Deus purinho falando comigo aqui. Não foi nada, foi carne. Para reconhecer Jesus, você precisa primeiro conhecer quem Ele é. O mesmo Deus que estava também, irmãos, com Elias na caverna, está conosco no momento de frieza e de desânimo. Elias, talvez ele seja, não vou falar que ele é o maior dos profetas, porque Jesus falou que o maior era João Batista, mas no momento lá da transfiguração, quando aparece um representante dos profetas e o representante da lei, vai aparecer Elias e Moisés. E naquele momento ali, Elias, ele está representando toda a linhagem, todos os profetas que passaram. Então Elias, ele é um grande vulto dos profetas, o representante deles. E Elias, um homem cheio de poder, cheio de unção, a ponto de dizer que sobre a palavra dele não choveria em Israel, e não choveu. Era um nível de autoridade e intimidade com Deus tão grande que ele falou e Deus assinou embaixo. Esse era o nível de Elias. Hoje, quando a gente profetiza, Deus dá a mensagem que a gente transmite. Ele tinha tanta intimidade e autoridade com Deus que ele decretou algo e Deus estava com ele. Esse Elias, diante do momento de total perversão de Israel, de idolatria, esse Elias, querendo confrontar o rei Acabe e sua esposa Jezabel, ele vai lá e fala, vamos fazer o seguinte, quer saber quem é Deus de verdade? Vamos criar aqui um holocausto, vamos criar aqui uma estrutura, e o Deus que descer fogo do céu é o Deus de verdade. E eu te pergunto, qual era a expectativa de Elias de fazer isso? O texto não diz, mas se eu falo assim, vamos fazer o seguinte, vamos apostar um negócio aqui, é porque eu quero te provar algo, certo? Quando eu falo aqui, vamos, vai ter um Flamengo e Vasco aqui, aí o pessoal vai lá, a galera que aposta na bet aí, é pecado, tá, gente? Só pra deixar claro. Aí o pessoal vai lá apostar, ele quer apostar que o time dele é o melhor. Elias quase fez isso. Ele chegou lá e falou assim, vamos ver qual é o Deus de verdade, qual era o objetivo dele. Era mostrar para a nação de Israel e para o rei, o líder da nação, que o Deus de verdade era Yahvé. E acontece exatamente aquilo. O povo lá fica clamando Baal, se machucando e fazendo culto dele lá, de doido. Acontece nada, Elias ainda debocha. Grita aí, gente, o Deus de vocês deve estar dormindo. E eles continuam e nada acontece. Quando Elias clama ao Deus de Israel, o fogo desce, consome tudo, evapora a água que estava lá. Aí esse mesmo Elias mata 450 profetas de Baal. Um homem matou 450 profetas de Baal. Aí Jezabel ficava sabendo disso. Aí ela diz assim, que eu seja amaldiçoada, que aconteça a pior coisa do mundo comigo, se amanhã eu não fizer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas. Aí o texto diz que ele teve medo e fugiu. Como é que um homem que viu fogo descer do céu, como é que um homem que matou mais de 400 profetas, sozinho, escuta a ameaça de uma mulher, embora seja a rainha, e teme? Não cabe na minha cabeça ver um homem que viu o agir de Deus de tamanha grandeza ter medo de uma palavra. E ele foge. Mas eu creio, isso é uma convicção interna, você pode pensar diferente, que o que aconteceu com Elias foi uma frustração. Ele tinha uma expectativa, não, agora Acabe e Jezabel mudam.
Agora Israel vai ser purificado. Vamos derrubar as torres de adoração a Baal. Vamos mudar Israel. Vamos fazer uma reforma religiosa nesse lugar. E o que acontece é uma ameaça de morte. E ele vai, para descansar, dorme. E Deus dá o alimento, dá a provisão para ele. E diz que ele tinha que seguir para um lugar muito distante. Ele chega até o monte do Senhor. E lá ele acha uma caverna e se esconde. Elias estava pedindo para morrer, gente. Tamanho era a tristeza dele. Só que Deus, ele é tão bom que essa passagem está em 1 Reis 9, de 19, de 9 a 13. Que Deus vê Elias dentro da caverna como ele te vê dentro da caverna hoje, você que está desanimado e triste. E ele pergunta assim para Elias: Elias, o que fazes aqui? Por que, gente? Deus disse: Elias, o que fazes aqui e não aí? Qual a diferença de aqui e aí? Se eu chegar para você e falar: Lucas, o que fazes aí? Você está aí, eu estou aqui. Agora, se eu perguntar para o meu tecladista aqui, ó, o que fazes aqui? O que isso significa? Que a gente está junto, eu estou aqui com ele. Deus, dentro da caverna, diz para Elias: Elias, o que fazes aqui? E hoje, dentro da caverna que você se colocou, dentro dessa tristeza, desse desânimo por causa de expectativas frustradas, Deus diz para você: o que fazes aqui? Não era para você estar aqui, não era, mas eu estou aqui contigo. Não era para você estar indo para Emaús, mas eu estou indo contigo. Não era para você estar desanimado, faltando culto, pensando em falar: pastor Bruno, eu vou te entregar a liderança que eu não estou aguentando mais. O que fazes aqui? E ele te pergunta nessa manhã: o que fazes aqui? O mesmo Deus que procurou Elias na caverna, procurou os discípulos no caminho, procurou Pedro na praia, te procura hoje. Deus não abandona os desanimados não, gente. Ele se aproxima, ele pergunta, ele ensina, ele cura. Esse é o Deus que a gente serve. E deixa eu te dizer uma coisa para a gente caminhar para o final. Quando os olhos se abrem, o coração volta a arder. Você não entendeu essa frase não, senão você já estava glorificando. Quando os olhos se abrem, o coração volta a arder. Esses homens constrangem Jesus a entrar na casa. Eles estão seguindo o caminho, Jesus dá a entender como se ia passar. E eles vão lá e constrangem Jesus: entra para descansar, o sol está se pondo, vamos ficar aqui. E Jesus entra com eles. Depois de Jesus ter explicado todo o planejamento de Deus, aí eles já mudam de tratar ele como um visitante desinformado, como começa a conversa. Daí já começa a dar autoridade para ele, porque mesmo eles sendo os anfitriões, eles deixam Jesus ministrar o momento de ceia, uma refeição comum entre os judeus. E quando Jesus pega o pão e parte, os olhos dele se abrem e Jesus desaparece. Quando o partir do pão acontece, a presença de Jesus, ela é manifestada, gente. As escamas dos olhos caem no partir do pão. E o que significa o partir do pão? É a comunhão. É a comunhão que temos como irmãos, como igreja. Não tem como ver a Jesus sem o partir do pão. Não tem como ver Jesus se você não está em comunhão. Ontem foi ministrado aqui sobre perdão, e eu quero hoje salientar isso mais uma vez. Se há alguém na tua família, se há alguém nessa casa, se há alguém nessa igreja, que você precisa pedir perdão, ou que essa pessoa precisa te pedir perdão, seja você o crente maduro, vá até ele, vá até ela, e peça perdão. Mas o Wesley foi ele que errou comigo, foi ela que errou comigo. Quem foi que errou com Jesus, indo para Emaús? Foi Jesus que abandonou ele e falou: vai? Ou foram eles que estavam indo embora, saindo do propósito? Haja como Jesus, seja uma cópia dele, seja um discípulo dele. Vá você atrás, dê o primeiro passo. Mas eu queria ouvir da boca dele o perdão, mas Jesus quer ouvir de você. Quando os olhos se abrem, eles reconhecem. Porventura não ardia o nosso coração quando ele falava pelo caminho? Eles reconheceram o ardor, mas não conseguiram reconhecer que era Jesus. Tamanho era a frustração, tamanho era o desânimo, estavam tão focados no lugar errado. O Jesus que parece distante, gente, está andando do teu lado. O Jesus que parece que te largou de mão, está junto com você. Falta só cair as escamas dos teus olhos e você reconhecer Ele. Onde tinha frieza, agora tem fogo. Onde tinha cegueira, agora tem visão. Em Gênesis 3, 7, depois da queda do homem, depois deles comerem do fruto que não era para comer, vocês estão comigo? Amém? Depois de comer do fruto que não era para comer, a Bíblia vai dizer que os olhos deles se abriram.
Nessa passagem de Emaús, vai dizer que depois do partir do pão, os olhos dele se abriram. Aqui é a tipologia do primeiro Adão e do segundo Adão. Jesus, ele é o segundo Adão, o Adão perfeito, o Adão que não peca. O primeiro Adão desobedece a Deus, come do fruto e os olhos dele se abrem para o mal, para o pecado, para a desobediência, para o afastamento de Deus, para a tristeza de ser expulso do jardim. A Bíblia não vai dizer, mas imagina você no jardim, andando com Deus na presença dele, e a partir de um ato de desobediência seu, um ato de desobediência, você é expulso da presença. Como é que você vai se sentir depois? Deprimido, triste, arrependido ou com remorso, mas algum sentimento negativo vai ter em você. Mas Jesus, ele é tão bom que ele pega essa história e ele inverte. Agora é o contrário. O pessoal andando desanimado, triste, fora de Jerusalém, indo sem rumo, como Adão e Eva saíram do jardim. E agora eles encontram Jesus no caminho. E esse Jesus vai parar com eles, vai ter um momento de comunhão, e no partir do pão, os olhos se abrem, mas agora os olhos se abrem para a cura, para a redenção, para a reaproximação com Deus, para o relacionamento. E eu te pergunto, seus olhos estão abertos para qual área, meu irmão? Seus olhos estão abertos para a cura, para o Cristo, para a redenção, para o reconciliamento, para a reconciliação, ou seus olhos estão abertos para o pecado, ainda estão voltados para a separação desse Deus? Jesus te chama hoje, é momento de estar à mesa. Aonde você está hoje? No caminho para Emaús? Você está na caverna com medo? Você está no frio da indiferença? Deus não fala mais comigo. Onde você está? Jesus se aproxima de corações frios, e Ele quer reacender a chama que está dentro de você. Não, a chama já apagou. Não, Ele é mestre em fazer acender de novo. Ele é mestre em, com um sopro, fazer voltar a ter fogo e fogo alto. Essa chama não vai se apagar, porque Deus não vai permitir, Ele não vai perder nenhum dos seus. Quem aqui é de Jesus? Levanta a mão, mesmo se você não me decidi ainda, nunca fui à frente, nunca levantei a mão. Você foi criado por Jesus, por Cristo, Ele morreu por você. Falta só você dar um passo diferente. O que fazes aqui? Ele caminha ao seu lado, e ao partir do pão, a gente vai fazer isso já já, eu profetizo que seus olhos serão abertos.